Empreendedor a todo vapor, número 108. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Você viu o e-book 100 insights para começar a sua startup agora? Esse e-book está no site da Amazon e é grátis. É só procurar pelo nome do e-book ou clicar no link que eu deixei na descrição do post. Depois de ler, deixe uma avaliação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com a nossa convidada de hoje, Adriana Vale. Adriana, você está preparada para decolar? Eu estou preparada. Ótimo. A Adriana é fundadora da empresa Da Ideia a Startup, onde eles dão suporte 360 graus para montar o seu negócio. Adriana, aproveita e fala mais um pouco de você. Então, eu tenho 20 anos de experiência no mercado, eu comecei na indústria farmacêutica, trabalhei em multinacional durante muitos anos e um belo dia eu decidi que eu queria empreender e eu tenho mestrado nos Estados Unidos, enfim, me formei muito bem, mas eu imaginei que eu tinha que me jogar, como todo empreendedor, né? Aproveitar as oportunidades. E o Da Ideia Startup, eu sou consultora de negócios, surgiu pela observação, né, do mercado das pessoas que querem se lançar e que podem ter um atalho, né, não fazer as loucuras que eu fiz. Então, Da Ideia Startup surgiu dessa necessidade das pessoas, de ajudar as pessoas a serem empreendedoras e dar um suporte mesmo, como o nome diz, suporte 360. A gente dá a mão pro empreendedor e ajuda ele a montar um plano de negócios, a registrar sua marca, pegar seu CNPJ se ele não tiver. Então, assim, é facilitar, já que no Brasil o empreendedorismo é tão complicado, é facilitar o caminho para a galera que está começando. O legal é que eu não vejo muitas empresas fazendo isso. Eu até tinha conversado com o Heitor, o advogado Heitor, que como é que pode essa explosão de startup por aí e não ter tantos advogados focados nisso? Então, assim, ter uma empresa que ajude você desde a ideia até montar realmente tudo, é melhor ainda, tem que aproveitar essa oportunidade. Pois é, Thiago, na verdade o que acontece? As pessoas elas têm muitas ideias, só que a ideia por si só ela é vazia, porque ninguém garante que ela é viável. Então, quando você tem empresas que estão dedicadas a isso, o Heitor, Faria Sandão e Maia, né, eles são nossos parceiros e são nossos fornecedores. Então, quando as empresas elas estão dispostas a ajudar aos empreendedores, isso mostra que o movimento está no caminho certo, né? E assim, as pessoas realmente elas têm que buscar alternativas. A gente não pode negar uma situação econômica no país, quiçá no mundo. Então, ao invés da gente cruzar os braços, a gente tem que identificar a oportunidade. É bom para quem ajuda e é bom para quem é ajudado. Fala da outra empresa também, Adriana. Então, com base nesse projeto do Da Ideia Startup, a gente também identificou uma oportunidade de facilitar a formatação de franquias para microempresas, porque normalmente a gente pensa em franquia, a gente pensa em grandes redes. E tem muita gente por aí com pequenos negócios, micronegócios, bikes, enfim, que poderiam replicar o negócio e eles não têm a quem buscar, não sabem a quem buscar, não têm capital para isso. Então, o desmembramento até do Da Ideia Startup a gente está lançando a Taurus Franchising, cujo site vai para o ar em breve. E o objetivo da gente é exatamente esse, é a gente ajudar a esses microempresários que têm como replicar seus negócios, porque tem essa viabilidade, a gente faz o estudo de viabilidade, a propagar os seus negócios através da franquia. Que a franquia em si, ela não é uma garantia, né? Mas ela oferece minimiza o risco, para não dizer que oferece segurança, quando uma pessoa quer empreender e não tem a ideia, quando não vai para a ideia startup, ela quer uma ideia de alguém. E aí a gente abraça, digamos assim, as duas causas. Tanto quem quer começar do zero, como quem quer começar de alguma coisa que já existe no mercado. Legal. E até da ideia do food truck, não sei se cabe bem essa nova empresa, mas com essa explosão também de food truck por aí, eu acho que daqui a pouco vão começar as franquias de food truck, né? Com certeza. É que, na verdade, a gente, por enquanto, o nosso foco realmente é o micro e o pequenininho, né? A gente está até estudando a possibilidade do MEIA, que tem questões que o próprio Faria Sandão e Maia estão ajudando a gente, porque tem uma questão de legislação, né, de faturamento e tal. O food truck já é um investimento maior.
Mas a gente está pensando nos bikes mesmo, em algumas, é um nome talvez não adequado, mas algumas carrocinhas, a gente vê algumas coisas que parecem carrocinhas, né? E Sim. que tem um faturamento interessante. E as pessoas tiveram ideias bastante criativas e isso seria facilmente replicável. Inclusive, se você for levar em consideração, você vê que até agora, você falou em food truck, eu falei, enfim, bike, carrocinha e tal, o ramo de alimentação, independente da crise econômica, ela sofre menos impacto, porque as pessoas elas deixam de fazer certos programas, mas elas, se você observar, que é uma característica muito forte minha, né? Eu adoro observar, a gente faz pesquisa de mercado, inclusive, então eu tenho esse hábito. A alimentação ela sofreu queda, mas foi muito menor, porque as pessoas elas buscam esse prazer, né? Naquele momento à mesa com a família, com os amigos. Vi de dezembro, confraternizações continuaram acontecendo independente de qualquer crise, né, que a gente esteja vivendo. Então, inclusive, é um segmento que a gente pretende explorar bastante, essa questão da alimentação. Legal. Agora, pegando esse gancho que você deu do seu hábito de observar, na sua visão, Adriana, qual o seu ponto a melhorar? Pois é, a minha ansiedade é sempre o primeiro. Eu tenho plena consciência disso e eu tenho também a consciência de que ter disciplina de esperar pode ajudar muito, porque a ansiedade ela pode atrapalhar no sentido que ela gera uma proatividade, mas ela pode ser um tiro que sai pela culatra, porque você precisa dar um tempo das coisas acontecerem e eu estou me disciplinando devagar. Muito bom. E, em contrapartida, o seu ponto forte? Pois é, perseverança. Não é teimosia, viu, Thiago? É perseverança. É a gente ter foco no que a gente acredita e investir apesar das adversidades que a gente enfrenta. E isso é um ponto assim muito interessante porque exatamente a gente se deixaria contaminar pela crise se a gente desse foco a ela. Então, eu tento não pensar na crise, né? A crise não faz parte do meu dia a dia, apesar dela estar aí, é só não deixar ela invadir. E a gente tem que acreditar, né? Se a gente tem um projeto, por isso da ideia startup. Se você tem uma ideia e a ideia é boa, você tem que acreditar nela. Existe oportunidade, mesmo na crise. Aliás, na crise é onde às vezes surgem as maiores oportunidades. Exatamente. Eu acho que o grande lema da crise deveria ser esse, né? Exatamente. Na crise que veio as oportunidades, não para você se afundar nela. Exatamente, mas infelizmente as pessoas em geral, a gente vê isso em qualquer segmento, enfim, qualquer classe social. A gente vê até pelo jornal, né? Se você assistir jornal, ler jornal, o negativismo ele é muito mais interessante, ele vende muito mais do que o positivo. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura, de forma geral. Então, se a gente olhasse dessa forma, né, que na crise surge oportunidade, as coisas seriam muito melhores, com certeza. E você meio que falou um pouquinho no começo, falou sobre da ideia startup, mas qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo, que você viu uma lacuna no mercado, você teve uma sacada, como é que foi isso? Então, como eu tenho uma empresa de consultoria, né, a gente prestava consultoria, basicamente, a empresa tem 18 anos de mercado e a gente começou prestando consultoria só para grandes empresas, basicamente até multinacionais. E aí depois eu decidi jogar a mim e a todos os sócios no mundo do empreendedorismo no sentido de atender o microempresário, o pequeno empresário, que é bem mais pulverizado e bem mais desafiante. E aí a gente começou a prestar consultoria para esse grupo, né, de pequenos empresários. E a gente começou a entender que essas pessoas, mesmo quem já tem até uma empresa iniciada, mas pouco tempo de mercado, elas têm muitas ideias boas. E, como eu falei no começo, elas estão muito mal orientadas. Grandes empresas têm processos, têm auditorias externas, têm tudo, todas as ferramentas necessárias para crescer. E o pequeno empresário ele fica muito solitário. Então, a gente identificou essa oportunidade e o nosso mote é viabilizar os pequenos negócios. Então, foi assim, a gente quer contribuir para o empreendedorismo dessa forma e eu super acredito nisso. E até agora, qual foi o seu pior momento como empreendedora? Esse é o pior momento, como você superou ele? Qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Olha, Thiago, essa é até uma pergunta interessante, porque assim, a gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente acha que não vão passar pela nossa casa. O pior momento como empreendedora teve um particular, assim, um momento focado que eu descobri que um parceiro estava de má fé. E aí a gente sofreu alguns baques, graças a Deus deu tudo certo. E como é que eu saí disso? Eu saí, obviamente, mais forte porque a gente aprende com as situações, a gente não deve desanimar. Eu não fiquei num canto quietinha, apavorada. Na verdade, eu fiquei mais esperta, a gente, se for, né, se estiver ligado, a gente aprende. Eu fiquei mais esperta e aprendi a detectar
outros sinais nas pessoas. Você não tem como ler as pessoas com raio-x, mas você vai aprendendo aos pouquinhos a detectar certas situações e se resguardar. Também pega um pouquinho do hábito que você falou, né? De observar. Exatamente. Então, se você observar e saber ler aquilo dali, fica até mais fácil para você levar para a vida. Porque assim, inclusive quando você observa as pessoas, tem coisas que as pessoas não falam, mas elas passam a mensagem mesmo sem falar. Você observa no estilo das pessoas. Pelo contrário, né? A gente costuma até dizer que quem tem criança, como eu tenho, você começa a aprender que o seu exemplo fala muito mais do que o que você fala. Com certeza. Ainda mais hoje em dia, eu não sei com quem eu estava conversando sobre, eu acho que foi um entrevistado mesmo, agora eu não lembro quem foi. Ele tá falando exatamente isso, que antigamente os pais chegavam e falavam assim, não faça isso e acabou. Uhum. É só falar. Hoje em dia não, hoje em dia você vê que é muito mais atitude. A criança para e chega para você e fala, mas espera aí, você tá fazendo porque eu não posso fazer também. Exatamente. Então, hoje em dia, mais do que nunca, você tem que ter a atitude, você tem que mostrar realmente que é aquilo, é o errado e é o certo. E tem outra coisa, né, Thiago? O que acontece? Na verdade, assim, eu não sou uma profunda estudiosa de neurociência, mas eu sou uma curiosa. E segundo a neurociência, pelo pouco que eu li, eu gostaria de ler muito mais, o nosso cérebro, ele não entende o não, ele entende a ação. Então, quando você vai educar, seja na pedagogia ou na andragogia, seja falando com criança ou com adulto, a pessoa, ela inconscientemente, ela não absorve o não, ela absorve o que você fala, né? Então, levando isso em consideração, você tem que prestar atenção, ela está prestando atenção no que você está fazendo, né? E no que você está falando e não nesse não, né? Isso serve para criança e serve para adulto. É aquela brincadeira que também tem na PNL, né? Não pense no elefante rosa. Exatamente. Você vai pensar, óbvio. É claro, é indução, óbvio. E o que na sua empresa te faz acordar cheia de garra todos os dias, essa motivação a mais, Adriana? Desafio novo. Eu sou, assim, alucinada por desafio. Eu não sou maluca, não é kamikaze, mas quando você tem oportunidade de conhecer novos segmentos, novas pessoas, novos mercados. Se eu disser para você que eu já atendi de consultoria de empresa de geradora, alimentação, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa ótima, porque você vai tendo a oportunidade de conhecer novos mundos, conhecer pessoas novas, novos estilos, e novas técnicas também. E é muito interessante porque você começa até a fazer um rodízio do conhecimento, você começa a aplicar coisas que você acha que não tem nada a ver, você aprendeu dando uma consultoria para uma empresa de alimento e vai aplicar numa empresa, sei lá, de gerador, como eu dei no caso o exemplo. Só que se aplica, porque inclusive processos são muito parecidos e pessoas são pessoas. Então é muito interessante esse rodízio de conhecimento, como eu falei. É se expor ao novo, né? Eu tava até ouvindo agora o podcast do Murilo Gun. Uhum. É você se expor ao novo. Tudo bem que você tem essa expertise, mas o seu trabalho, ele pega novos conhecimentos que vai abrindo mais ainda a sua mente. E é isso mesmo, você acaba usando uma técnica que você aprendeu em tal lugar na outra e vê que dá certo. Às vezes uma quebra de paradigma, às vezes disruptiva, que aquela outra empresa, caramba, o que você fez aqui que deu tão certo? Aí você para e pensa, pô, se eu não tivesse aquela experiência anterior, não ia conseguir fazer isso agora. Por que acontece, Thiago? No meu caso, em especial, eu vim de muitos anos de indústria farmacêutica, multinacional, em TI também trabalhei, área financeira. Então, assim, a gente é muito bem treinado em processos. E é claro que isso é muito importante para você aplicar depois como consultor na pequena, média ou grande empresa, não importa. Só que a gente não pode esquecer que, apesar dessas ferramentas robustas e desses processos, existe a vivência, a experiência do dia a dia do microempresário também, que é uma selva, na verdade, né? É muito mais complexo. Então, o mais interessante para mim é eu conseguir fazer um híbrido dessa experiência que eu tive, dessa questão, né, de processual de grandes empresas, com experiências de vida dessas pessoas que, meu Deus, começaram do nada, que a empresa já está no neto e que o cara leva lá a empresa familiar, sabe, unhas e dentes. Então, é muito legal quando a gente tem esse interesse em juntar essas ferramentas todas, esse conhecimento e aplicar nos negócios. Ajuda muito as pessoas. Com certeza. E o que você faz na sua empresa seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para você? Olha, na verdade, eu diria para você, eu não sei em relação ao mercado. Essa pergunta me é um pouco difícil de responder,
porque consultoria não dá para a gente fugir muito de certos padrões, apesar de ser uma coisa que, ao contrário, pareça solta, né? Você pode fazer o que você quiser, a gente tem que seguir certos protocolos, enfim. Mas uma coisa que a minha empresa vem fazendo por iniciativa minha, inclusive, desde final de 2014, início de 2015, eu sou muito fã de economia colaborativa, de compartilhar conhecimento, eu acho que isso realmente é o futuro. Aliás, é o presente, a gente já deveria pensar assim. Eu hoje trabalho com muitos parceiros. Eu tenho plena noção da minha limitação, eu sei fazer daqui até aqui, e a gente, se tem outras pessoas que se aprofundaram, estudaram para fazer outras coisas, né, tem outros conhecimentos, a gente tem que somar isso, a gente não pode dividir, a gente tem que somar. Então, de um ano e meio para cá, a gente vem trabalhando em parceria com vários outros empreendedores, outras empresas, né, consagradas no mercado, também de pequeno, médio porte. E isso tem nos dado assim, uma agilidade, uma escalabilidade muito legal. Para a gente, isso tem sido assim, um motivo de inovação mesmo. E a gente realmente é o presente, né? Como você falou, você ia falar o futuro, mas realmente é o presente. É o presente, é. E a economia colaborativa tá por aí. Eu até gosto de citar, assim, ainda não usei, quero usar, é o BlaBlaCar, que você pode fazer viagens interestaduais. Sim. De carona, entre aspas, você paga, né? Mas você paga bem menos. Mas é o que está acontecendo e tem muitas empresas que não estão conseguindo se adequar a esse novo modelo. É muito engraçado isso, né? Eu costumo dizer, eu não quero parecer uma pessoa radical, né? Mas eu costumo dizer que isso é muito por causa da nossa essência, né? O ser humano, de forma geral, tem uma essência muito egoísta, né? É natural da gente. A gente, inclusive, é criado para isso. Quando a gente é pequeno, alguns dos pais, né? Nem todos, não vamos generalizar, mas dizem assim, ó, isso aqui é seu, toma conta, é seu, né? E tal. Então, a gente acaba sendo meio moldado para isso, fora que é uma coisa da nossa essência mesmo. Então, mistura tudo. E a gente não está treinado ainda, mundialmente falando, no Brasil é um pouco mais complicado, inclusive, mas a gente não está treinado a dividir as coisas. E quando a gente pensa que a gente pode otimizar, no caso que você falou do BlaBlaCar, por exemplo, as pessoas, quando eu vi os primeiros anúncios disso, as pessoas racham a gasolina que está tão caro, as pessoas, sei lá, é mais sustentável, é menos carro na rua, é menos engarrafamento, então é menos tempo que você fica. Nós não estamos, de forma geral, condicionados a pensar nos benefícios. Isso tem muito a ver, inclusive, com a minha formação, que era de marketing, sem querer fugir muito ao assunto, mas assim, até quando a gente vende um produto nosso, a gente fala dos atributos, a gente não fala dos benefícios, nós não temos esse hábito, né? Exato. Então, assim, a gente tem que pensar nos benefícios do que a economia colaborativa vai trazer pra gente. A gente só pensa, assim, nos métodos. Não, é assim, eu tenho que dividir um carro, ai que saco. Não, não é que saco. Que legal que você pode dividir o carro, você ainda faz amigos, né? Vai conversando com alguém, ajuda a não poluir o mundo. Tem muitos benefícios. A gente tem que se disciplinar. Com certeza. E se você pudesse ter um mentor por um dia, Adriana, ele sendo fictício ou não, e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Eu admiro muito o Larry Page. Eu sei que ele tem o Sergey também, mas assim, eu como sócio, né? Mas eu aprecio muito a figura dele, né? E eu acho que quando eu penso nele, eu penso em audácia. Porque quando a gente pensa no Google, o Google é uma entidade. O Google não é um buscador da internet, já não é isso há muito tempo mesmo, né? Exato. Quando a gente acompanha o Google, é como se fosse assim, é como eu falei, é uma entidade separada de tudo no mundo. E eu babo quando eu vejo que os caras, além de terem revolucionado a internet foi uma revolução. Eles conseguiram revolucionar a internet. Eles criaram um mundo novo dentro da internet. Eles mandam e desmandam na internet. Se você pensar de maneira geral, é isso mesmo que eles fazem. E eu sou uma pessoa absolutamente alucinada por área científica. Eles estão metidos com questões científicas. Eles também eles fomentam empreendedorismo, negócios. Eles são caras assim muito audaciosos, eles praticamente não têm limites. E isso eu acho assim incrível. Quando eu crescer, eu quero ser assim. E eles criaram, entre aspas, né, o Google deu uma evoluída, foi para Alphabet. Então, quer dizer, tem mais coisas ainda envolvidas. É engraçado que você pode ver o quão eles estão em todas as partes. Se você pegar o seu iPhone ou o seu Android, procurar lá, Android já fala, né, que também é Google. Mas você procura os aplicativos, tem muito aplicativo do Google que você nem imaginava que existia. E existe. Existe Google para tudo que você possa imaginar, até para longevidade, né, que estão fazendo ainda essa pesquisa. Exatamente. Eu sou suspeita para falar, né? Tem gente que vai ouvir essa entrevista e vai falar, caramba, não acredito que ela falou isso.
Eu sou muito fã também do Steve Jobs. Eu acho que ele foi um gênio. Mas eu vou dizer para você que eu aprecio a história da Apple e tudo mais, mas eu sou super Android. Eu sou fã do Android. E uma coisa muito marcante, como você citou, é o seguinte: para você habilitar seu Android, você bota uma conta de Gmail. Quer dizer, os caras eles já tomam conta, eles se posicionam desde o momento que você liga pela primeira vez no seu celular que tem sistema operacional Android. Eles simplesmente eles abraçam, né? Assim, e aí, como você falou, aí você abre os aplicativos, a maioria é Google, e aí você abre a internet, na maioria das pessoas, a homepage é Google. Então, assim, eles estão sempre presentes na cabeça das pessoas. De uma maneira ou de outra, eles estão ali. E para quem trabalha com marketing, né? Eu que lido com isso é sensacional. E só para ficar registrado aqui, eu faço todas as pautas do Empreendedor a Todo Vapor no Docs do Google. Legal, tá vendo? É muito mais fácil, eu prefiro. Pois é, você vê que o que é presença, né? Pois é. A Adriana agora está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Tá bom. O que te segurava para não ser uma empreendedora? Quando eu fui para a escola, para a faculdade, na minha criação, eu sempre achei que eu tinha que me formar, ir para uma grande empresa, ter um lindo nome no currículo, que isso era sinal de segurança, isso era bonito, e passava essa sensação de que era uma loucura fazer alguma coisa por minha conta. Para que você já tem alguma coisa pronta, né? Então, isso me segurava, até que eu me libertei. Muito bom. Pra mim, o caminho certo é esse. Assim, cada um tem sua visão de mundo, né? Mas pra mim é esse. Uhum. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Eu recebi esse conselho de uma pessoa, que é: acredite em você, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. E é nessas horas que a gente descobre, inclusive, o que a gente às vezes nem sonha, que tem muita gente que gosta da gente de verdade. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso, além de observar? Pois é, não tem jeito, Thiago. É observar. Eu sou fã de observar. Observar as pessoas, os hábitos, as conversas. Não é ser fofoqueira, não, mas é observar as conversas das pessoas no elevador, no restaurante. E trocar ideias, né? Porque as pessoas falam o que elas querem, mesmo nas entrelinhas, e basta você estar ligado. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? Eu sou muito apaixonada pelo TED, muito apaixonada. Eu tenho aplicativo no meu celular, quando eu tenho um tempo eu dou uma olhada, porque aquilo ali é compartilhar, realmente, ideas worth sharing mesmo, né? É compartilhar conhecimento. Alguém já passou, já testou. É como se fosse o atalho que eu vendo no Da Ideia Startup. É sensacional. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? O meu livro de cabeceira, por incrível que pareça, é o Business Model Generation, que é o Inovação em Modelos de Negócios do Osterwalder. Mas não é um livro de ler. É um livro de estudar. E eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa absolutamente adepta do Canvas. E qualquer coisa que eu faça, já usei até para vida pessoal, acredite, eu coloco no Canvas, porque ele ajuda muito a tangibilizar. Tô até aqui do meu lado tá minha esposa, e ela está usando agora o Canvas, fazendo uma apresentação no Canvas. Essa é das minhas. Exato. E até brinco às vezes que a gente tá tão com aquele Canvas enraizado na gente que, vamos supor, surgiu o problema. Você já vai querer... Você pensa no Canvas mentalmente de todo aquele problema, como você pode sair. Exato. Como às vezes eu penso em pitch de vendas, em vendas em si, eu consigo botar tudo no Canvas, depois eu vou lá, não, pera, deixa eu fazer realmente, só para ver se é isso mesmo. É isso aí. Então, e já muda a nossa mentalidade, e quando você coloca no Canvas, você pensa em outras ideias também. Exatamente, porque você limpa o espaço de HD do seu cérebro, coloca no papel e abre uma gavetinha nova para uma ideia nova. Exato. Adriana, agora estou entrando na última pergunta. É pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade. Se você quiser parar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Legal. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Nossa, desafiante. Primeiro que isso seria um pesadelo para mim, porque eu sou movida a pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas. Eu converso com todo mundo. Provavelmente, o que eu faria? Eu tenho 7 dias, R$5.000 e um notebook. Como eu não tenho muito tempo nem muito orçamento, eu faria uma análise como boa pesquisadora do meu ambiente, do meu entorno, do meu ambiente mais próximo. Faria essa observação que eu tanto gosto de fazer. Veria quais são as pessoas em potencial para, enfim, que estariam dispostas a usar o Da Ideia Startup, né, falando como produto, né? E faria a captação dessas pessoas. Teriam que ser poucas pessoas devido a esse orçamento limitado, arranjaria um espaço
e faria uma apresentação sobre o meu produto a elas. Provavelmente seria isso. Me faria conhecer no pequeno entorno até que eu ganhasse escala, porque eu acho que networking é a base de tudo. Perfeito. Eu falei aqui com a Adriana Vale, mas antes de acabar a entrevista, Adriana, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. O meu conselho é uma coisa assim complicada, né? Mas o meu conselho é não desista. Não tenha medo das adversidades, não desista, porque no final tudo dá certo. Estou falando assim por experiência própria. E o meu contato, meu telefone é 98128-5515. O site é www.daideaastartup.com.br e em breve vai sair o site da Taurus Franchising. Obrigada, gente. Beleza, Adriana. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Thiago. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Outra dica que eu deixo é para você conhecer o Padrim do Ivapor e apoiar o programa por lá. Hoje eu conto com ouvintes que me apadrinharam por causa do valor que passo para eles e para você que está ouvindo agora. Quer ter mais entrevistas com diversos insights todos os dias? Apoie o Empreendedor a Todo Vapor no Padrim. O link está na descrição do post do podcast. Um grande abraço e até o próximo Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?